Estamos de volta, senhores, com o nosso quarto e último bloco. E no finalzinho do bloco anterior, eu dizia que ia dar aqui 2 exemplos para clarificar a diferenciação da lesão para o estado de perigo. Antes de dar os exemplos, eu lhe assinalo aqui na tela qual é o item conceitual do estado de perigo que serve de forma muito clara em suas questões para que você realize a diferenciação. No estado de perigo, a parte a quem se aproveita, ele sabe que está a impor uma obrigação excessivamente onerosa por conta de um dano grave. Então, no estado de perigo, a parte a quem aproveita é conhecedora do dano grave que lhe atinge, e por ser conhecedora do dano grave que lhe atinge, lhe impõe uma obrigação excessivamente onerosa. Coisa que não acontece na lesão. Então, eu vou dar 2 exemplos, um de lesão e um de estado de perigo, fazendo uma simples adaptação, para que você compreenda isso de forma mais clara. Vou começar com a lesão. Imagine que João precisa fazer uma cirurgia. João precisa fazer uma cirurgia, eu não estou sabendo de nada, tá? E João, como está sem grana, não tem seguro de saúde, precisa se capitalizar para operar, está vendendo o carro dele por preço bem abaixo do mercado. E anuncia o carro e eu vou lá e compro. Compro o carro na mão dele. A hipótese é de quê? Lesão. Há uma manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas no momento da celebração do negócio, porque eu paguei muito menos do que o carro vale, por premente necessidade ou inexperiência de João, no caso foi premente necessidade dele. Diante desta situação, segundo o Código Civil, é possível a revisão, né? Eu posso complementar o preço para ficar com o carro, ou ainda a anulação do negócio. Agora vejam um segundo exemplo. Eu vou pegar esta mesma matriz de exemplo e vou adequar ao estado de perigo. Vem comigo no segundo exemplo. Imagine você que João precisa se operar, não tem grana para tanto, e eu, Luciano, sou conhecedor deste fato. Eu sei que João precisa se operar e não tem grana para tanto. Eu então vou até ele e falo: João, querido, tá precisando se operar, tá apertado, né, rei? Vou lhe dar uma força, vou comprar o teu carro. Aí João fala: pô, beleza, vou ter que vender mesmo esse carro, né, para custear essa cirurgia, beleza. Falo: tranquilo, João, pago 15 mil no carro. Pô, 15 mil, Luciano, meu carro vale 70 mil. É o que tem para hoje, né, João? Tá precisando operar e tá sem grana, é o que eu tenho para lhe oferecer. Olha como mudou. Eu, Luciano, sou conhecedor do dano grave que atinge a João. E em sendo conhecedor do dano grave que atinge a João, imponho a ele uma obrigação excessivamente onerosa. Esse é o grande lance, esta é a grande diferença. No caso do estado de perigo, seguindo apenas o Código Civil, a consequência seria a anulação do ato. A consequência será a anulação do ato. Verificando a doutrina, como eu já disse, seria possível, por analogia, antes de anular, você tentar revisar o negócio. Ok, gente? Vencemos então os vícios de vontade, os vícios de consentimento. É hora de adentrarmos os vícios sociais, começando com a fraude contra credores. Para que você compreenda a fraude contra credores, você deve ter uma premissa importante em mente. Qual é a premissa? A premissa é que no Brasil, a responsabilidade civil é patrimonial. No Brasil, a responsabilidade civil é patrimonial. O que é que isto significa? Isto significa que no Brasil, aqui no Brasil, é o patrimônio do devedor que traz a garantia do crédito. É o patrimônio do devedor que traz a garantia do crédito. O Alexandre Câmara, o grande processualista Alexandre Câmara, tem uma frase, inclusive, que muito bem retrata esta situação. Diz o Câmara que a garantia do credor, ela está domiciliada no patrimônio do devedor. Porque é o patrimônio do devedor que traz consigo a garantia do crédito. Imagine você que Raíssa me deve 10 mil reais e não me paga. Ela me deve 10 mil reais e não me pagou. Ok, eu irei ajuizar uma ação contra a Raíssa e se ela não me pagar, eu irei executar o seu patrimônio, Raíssa. Porque é no seu patrimônio que reside a garantia do meu crédito.
Por conta disto, o legislador civilista fica deveras preocupado, ele fica muito preocupado com aquelas situações em que o devedor, ele começa a se desfazer do patrimônio. Porque quando o devedor começa a se desfazer do patrimônio, em última análise, ele está a se desfazer da própria garantia. Ele começa a se desfazer do patrimônio, ele está a se desfazer, eu dizia, da própria garantia. E neste contexto de preocupação é que se insere a fraude contra credores. É aqui que adentra a fraude contra credores. E para que haja a configuração da fraude contra credores, diz a doutrina, diz a jurisprudência, 3 requisitos são necessários. 3 requisitos cumulativos. Primeiro requisito, a anterioridade do crédito. E este é um requisito, eu dizia, autoexplicativo. Anterioridade do crédito é autoexplicativo. Você só pode lesar, fraudar o que já existe. Lógico. Então o crédito tem que ser anterior à fraude. Claro. Olha o exemplo que eu dei. Eu sou credor de Raíssa. O crédito já existe, para que ela possa fraudá-lo. Segundo requisito, eventus damini. Eventus damini, que é o dano ao credor. Eventus damini, que é o dano ao credor. É o nosso segundo requisito. O dano ao credor, ele apenas se concretizará quando o devedor fizer alienações aptas a ocasionar a sua insolvência. Claro. Então, quando o devedor fizer alienações, eu dizia, aptas a ocasionar a sua insolvência. Perceba, imagine que eu sou o devedor de Raíssa de R$1 milhão, mas o meu patrimônio é de 90 milhões. Então eu devo 1 milhão para ela, mas tenho um patrimônio de 90 milhões. Eu resolvi vender lá um imóvel meu que vale 15 milhões. Pouco importa. Então 90 milhões, vendi um de 15, só devo 1 milhão para a Raíssa. Eu ainda tenho o quê? Muita gordura, né? Isso não gerou um dano a ela, Raíssa, minha credora. Então, para que eu tenha um eventus damini, eu haverei de ter um desfazimento patrimonial capaz de ocasionar a minha insolvência. E o terceiro requisito, estou somando os requisitos, é o concílio fraudes. O concílio fraudes, que é a má-fé. O concílio fraudes, que é a má-fé, que é a nossa intenção de lesionar. Então, o concílio fraudes, que é a nossa má-fé, eu dizia, é a intenção de lesionar. Eu estou me desfazendo deste patrimônio com a intenção de lesar o crédito. Pronto. É este concílio fraudes. Sobre o concílio, você deve ficar bem atento, porque o Código Civil ele trabalha com algumas presunções de concílio fraudes. Algumas situações em que o legislador presume a presença do concílio fraudes. Beleza. Primeira situação são os negócios gratuitos. Negócios gratuitos, eu lhe dou 2 exemplos de negócios gratuitos em que há presunção do concílio fraudes. Doação e remissão. Veja que eu grafei aí a remissão com duplo S, que significa perdão. Então a doação e a remissão aí grafada com duplo S, que significa, eu dizia, perdão. Nos atos gratuitos, há presunção de má-fé. Imagine que eu lhe devo muito dinheiro. Eu lhe devo muito dinheiro e eu pego o meu patrimônio e começo a doá-lo. Tá estranho, não tá? Tá esquisito? Comecei a doar os meus bens. Tá estranho, tá esquisito. Porque se eu lhe devo muito dinheiro, eu não deveria doar os meus bens. Eu deveria vendê-los para lhe pagar. Imagine que eu lhe devo muito dinheiro. Lhe devo muito dinheiro e ao invés de cobrar aos meus devedores para lhe pagar, eu resolvo começar a perdoá-los. Tá estranho também, não tá? Tá estranho. Porque eu não deveria fazer remissão dos meus devedores. Eu deveria cobrá-los para depois lhe pagar. Eu tenho aqui mais uma presunção de concílio fraudes. O Código Civil trabalha também com outra presunção de concílio fraudes, que se configura quando o devedor insolvente der uma garantia real a um dos credores quirografários.
Devedor insolvente deram uma garantia real, eu dizia, a um dos credores quirografários. Imagine você que eu já estou quebrado, e aí eu pego um imóvel e hipoteco apenas para um dos meus credores, desprestigiando todos os outros. Também aqui presume-se o concílio fraudes. Fiquem ligados, porque o mesmo Código Civil nos traz também uma presunção de boa-fé. Lá no artigo 164. O Código Civil nos traz também, eu dizia, uma presunção de boa-fé. Lá no artigo 164, dizendo que valem os negócios e são de boa-fé, acaso ordinários, indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família. Pronto. Estes negócios serão aí, presumidamente, negócios praticados de boa-fé. Então, veja, por mais que eu deva dinheiro, imagine que eu devo muito dinheiro, por mais que eu deva dinheiro, eu tenho que fazer mercado, né? Se eu tenho uma loja, eu tenho que comprar e vender, porque eu tenho que movimentar estoque. Estes atos são, presumidamente, de boa-fé. Mas imagine você que em sua prova você está diante de uma situação em que há os 3 requisitos: anterioridade do crédito, eventus damini e concílio fraudes. Pois bem, você presente os 3 requisitos, estará diante de uma fraude contra credores. E diante de uma fraude contra credores, você vai ajuizar uma ação pauliana. Você vai ajuizar uma ação pauliana, que também é chamada de revocatória. E esta ação, ela se submete ao prazo decadencial de 4 anos e objetivará a anulação do negócio. Artigos 171 e 178 do Código Civil. Então você vai ajuizar uma ação chamada de ação pauliana ou revocatória. Ela se submete ao prazo decadencial de 4 anos, artigos 171 e 178, ambos do Código Civil. O seu desejo, você, credor lesado, é anular o negócio. Mas fiquem atentos. O fato de anular o negócio não quer significar que aquele eventual crédito virá direto para o credor. Não. Anulado o negócio, aquele valor deve ir para a fila de credores, porque é uma fila de preferências. E aí vai se pagando para até que chegue o seu momento aí, o seu crédito, né? Tem que ver se você é um credor privilegiado, se não é, está no início da fila ou no final da fila. Então é curioso, porque a ação pauliana nem sempre se reverte ao autor da ação. Vai se reverter, na verdade, à massa de credores. Porque se reverter ao autor da ação, você teria aí uma frustração na ordem de créditos, né? E a lei trabalha com a ordem de créditos. Ok? Para fechar, não confundam fraude contra credores com fraude à execução. Então, para fechar, aí não confundam fraude contra credores com fraude à execução. Por que não? Porque a fraude à execução, ela se configura quando o desfazimento patrimonial é realizado no momento em que já há um processo em curso, já há uma ação em curso. Então, na fraude à execução, eu já tenho um processo em curso. Na fraude à execução, eu já tenho uma ação em curso. É diferente. Daí porque a fraude à execução, inclusive, ela é mais grave. Ela é mais grave porque, além de lesionar ao crédito, eu estou lesionando a administração da justiça. Então ela é mais grave, porque eu estou lesionando ao crédito, eu estou lesionando a administração da justiça. Claro, eu passo a perna no meu credor e passo a perna no Poder Judiciário, porque já é um processo em andamento. A fraude à execução não exige concílio fraudes. Ela não exige o concílio fraudes. Ela, a fraude à execução, poderá ser declarada nos próprios autos. Sim, nos próprios autos é possível a declaração da fraude à execução. E até mesmo de ofício pelo juiz. Então, nos próprios autos e até mesmo de ofício pelo juiz. Então, a sistemática dela é diversa. Você venceu comigo a fraude contra credores, fazendo inclusive um paralelo aí de fraude à execução. E nos resta enfrentar o tema simulação.
Simulação que, segundo Clovis Bevilacqua, é uma declaração enganosa de vontade. A simulação é uma declaração enganosa de vontade. E esta simulação, esta declaração enganosa de vontade, ela pode ser absoluta, quando será simplesmente chamada como simulação, e relativa, quando será chamada de dissimulação. Então, ela será absoluta, quando será simplesmente chamada como simulação, e relativa, quando será chamada de dissimulação. Eu vou começar trabalhando com a simulação absoluta. Na simulação absoluta, há uma declaração enganosa de vontade. Há uma declaração enganosa de vontade, coloca aí agora entre aspas, declaração enganosa de vontade, que não terá nenhum efeito prático. Então eu tenho uma declaração enganosa de vontade, que não terá nenhum efeito prático, entre aspas aí, com o único intuito de burlar a lei. O único intuito de burlar a lei, de lesar a terceiro. Então tem uma declaração enganosa de vontade, sem nenhum efeito prático, com o único intuito de burlar a lei, com o único intuito de lesar a terceiro. Beleza. Esta simulação absoluta terá como consequência a nulidade absoluta. O artigo 167 é claro em nos informar que o negócio jurídico simulado é nulo. Então, simulação absoluta gerará nulidade absoluta. Vamos ao exemplo? Vem comigo. Imagine que Hugo é casado com Maria. Hugo é casado com Maria. Beleza. Só que o casamento vai mal, descendo a ladeira. Hugo, então, tem uma grande ideia. Hugo resolve pegar tudo que tem e transferir a terceiros. Hugo pega tudo que possui e transfere a terceiro. Hugo pega o seu carro e põe em nome de um amigo dele. Pega os seus 2 imóveis de veraneio e põe em nome de outros 2 amigos. Só que apesar de Hugo transferir o carro e os imóveis, é Hugo que continua usando o carro. É Hugo quem continua usando os imóveis. É Hugo que paga o IPVA do carro, o IPTU dos imóveis, o condomínio dos imóveis, o seguro do carro e assim por diante. Estas transferências não têm nenhum efeito prático. O grande intuito das transferências é o quê? Atingir a Maria. Porque Maria, no divórcio, teria direito a 50% do patrimônio de Hugo. Só que 50% sobre nada é nada, amigo. 50% sobre nada é nada. Então ele está ali praticando atos simulados com o único escopo, com o único intuito de prejudicar Maria na meação. Como a simulação aqui é absoluta, a consequência será a nulidade absoluta. Mas além da simulação absoluta, nós temos a relativa, também chamada de dissimulação. Então, além da simulação absoluta, eu tenho a relativa, também chamada de dissimulação. E na dissimulação, a situação é um pouco mais complexa. Um pouco mais complexa. Pratica-se um ato simulado de fachada. Então, pratica-se um ato simulado, eu dizia, de fachada, que é nulo, porque é simulado, é de fachada. Então, pratica-se um ato simulado de fachada, nulo, cujo objetivo é acobertar um ato dissimulado. É acobertar um ato dissimulado que é proibido por lei. Então, pratica-se um ato de fachada, nulo, cujo objetivo é acobertar o ato dissimulado que é proibido por lei. Veja um exemplo aqui comigo. Imagine novamente que Hugo é casado com Maria. Vamos fazer agora a vingança de Maria, né? Hugo é casado com Maria, mas Maria tem um amante, o Ricardo. Esse Hugo fica dilapidando o patrimônio também, né? Maria foi lá e arrumou um amante, Ricardo. E Maria deseja doar bens ao seu amante. Pode? É possível a doação de bens ao amante? Bem, possível é, mas há um probleminha. Porque o artigo 550 do Código Civil nos diz que a consequência será a anulabilidade. Então temos aí um probleminha, porque o artigo 550 do Código diz que a consequência será a anulabilidade. O que é que Maria faz então?
Aí vai Luciano ensinar a fazer coisa errada. O que Maria faz então? Pois bem, Maria faz uma compra e venda simulada, a qual é nula. Porque o ato simulado é nulo. Maria finge que vende e Ricardo finge que compra. São uns negócios assim engraçados quando chegou lá no escritório, né? Não, é que Ricardo comprou um apartamento em minha mão. Quanto foi a venda? 300 mil. Tá, ele pagou como? Em dinheiro e à vista. Pô. Ricardo foi no banco, sacou uma mala de 300 mil. E saiu com a mala aqui em Salvador para lhe pagar. Minha senhora, tá duro de acreditar, né? Mas enfim, vamos lá, né? Vamos lá. Ela finge que vende, Ricardo finge que compra. Só que de forma dissimulada, por baixo, escondida, você tem uma doação. Doação esta que é anulável. Então, de forma dissimulada, escondida, há uma doação. Doação esta que é anulável. Então, veja, você tem um negócio de fachada que é nulo, e embaixo escondido o negócio dissimulado, que é proibido por lei. No caso analisado agora, você viu comigo que o negócio dissimulado é anulável. Mas nem sempre é. É possível que seja nulo, é possível que seja ineficaz. Então eu costumo dizer o seguinte: enquanto o negócio simulado é nulo, o dissimulado você vai ter que analisar as circunstâncias do caso concreto. Você terá que analisar as circunstâncias do caso concreto. Tanto é assim, vem comigo na tela, que o Código Civil nos diz que subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Então você terá que analisar as circunstâncias do caso concreto. Beleza, gente? Tranquilo? Fiquem atentos ainda que o parágrafo 1º traz hipóteses nas quais é presumida a simulação, tá? Então haverá simulação nos negócios quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Nestes casos aí, você terá presunções, eu dizia, de simulação absoluta. Para fechar nossos negócios jurídicos, reserva mental. Reserva mental, que também é chamada de reticência. Reserva mental ou reticência, reserva mental que está regulada no nosso Código Civil, no artigo de número 110, tá? E quando é que se configura a reserva mental? Se configura a reserva mental quando uma das partes deixa escondida, recôndita, a sua intenção de não cumprir compactuado. Então, uma das partes deixa escondida, uma das partes deixa recôndita a sua intenção de não cumprir compactuado. É aqui que você tem a nossa reserva mental. Imagine você que você me contrata para dar uma aula. Professor, eu vou lhe contratar para dar uma aula no dia tal, às tantas horas. Eu assino o contrato com você, mas penso dentro de mim. Pô, não vou nessa aula não. Tá louco? Vou nada. Não tem condição nenhuma. Eu realizei um contrato em reserva mental. Eu deixei escondido no meu íntimo, na minha psique, que eu não gostaria de cumprir o contrato, que eu não vou cumpri-lo. E pergunto, qual será a consequência da reserva mental para o direito? Nenhuma. Zero. Porque senão era uma maravilha. Senão era maravilha. Eu ia assinar contrato com todo mundo. E aí quando você ajuizasse a ação contra mim para executar o contrato, eu ia dizer, sabe o que é, irmão? É que no dia que você me contratou, eu me esqueci de lhe contar, mas eu estava dentro do meu íntimo sem querer cumprir o contrato. Pô. Tem condições? Não, não tem condições. Não há como. Então, a priori, a reserva mental não tem consequência para o direito. Todavia, se esta reserva mental for externada, aquele que tiver conhecimento da reserva mental não poderá exigir o cumprimento do negócio. Então, se a reserva mental foi externada, aquele que tenha conhecimento da reserva não poderá exigir o cumprimento do negócio. Vou lhe dar exemplo. Imagine você que o meu cão de estimação foge de casa. Isso é uma questão de prova, muito elucidativa. Meu cão de estimação fugiu de casa,
Eu saí então na minha vizinhança, apregoando cartazes com a foto do meu cão de estimação, o meu telefone, o nome do bichinho e dizendo que quem encontrasse o meu cão de estimação e trouxesse até a minha casa, que eu iria pagar uma recompensa de R$ 300. Eu estou voltando para casa, né? Encontro meu vizinho de porta. Ele fala: Luciano, você vai pagar 3 então, velho, para quem trouxer o cachorro? Eu falo: que nada, irmão, tá louco? O cachorro é meu. Chegar aqui alguém com o cachorro, eu vou chamar o cachorro vai entrar porque ele é meu. E acabou. Vida que segue. Eu fiz uma promessa de recompensa com reserva mental. Beleza. Caso qualquer pessoa chegue com o meu cachorro, eu terei que pagar os R$ 300, porque eles não têm conhecimento da reserva mental. Mas se o meu vizinho encontrar o cachorro, eu não tenho que lhe pagar R$ 300, porque ele já sabia da reserva mental. Compreenderam? Ele já sabia da minha retratação de vontade. Ok? Vem comigo na tela. Roteiro novo, hein? Roteiro novo. Prescrição e decadência. E o primeiro tópico do roteiro são as noções introdutórias. Senhores, o passar do tempo é um fato jurídico natural ordinário. Passar do tempo é um fato jurídico natural ordinário. Porque perceba, é um fato que tem repercussão para o direito, daí ser jurídico, que decorre da natureza, daí ser natural, e ordinário, porque acontece corriqueiramente. Então é um fato que tem consequência para o direito, daí ser jurídico, que decorre da natureza, daí ser natural, e que ocorre corriqueiramente, daí ser ordinário. Lógico, claro. Enquanto nós hoje estávamos aqui conversando, o tempo passou. Não é verdade? E este fato jurídico natural ordinário, ele traz consequências para o direito. Em uma primeira análise, por exemplo, o passar do tempo gerará a aquisição de direitos. É o que acontece na uso capião. A uso capião nada mais é do que o passar do tempo gerando a aquisição de direitos. Em uma segunda análise, o passar do tempo gerará a modificação de direitos. É o que acontece nas incapacidades. Cidadão menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Entre 16 e 18, relativamente incapaz. O tempo passou, mudou a incapacidade. Maior de 18, ele é capaz. O tempo passou e ele agora se tornou capaz. Então, o passar do tempo pode gerar aquisição de direitos, exemplo, uso capião. Modificação de direitos, exemplo, incapacidades. E o passar do tempo, senhores, pode gerar ainda perdas. E quando o passar do tempo ocasiona perdas, nós estamos diante do fenômeno da prescrição e da decadência. Prescrição e decadência, portanto, nada mais é do que o passar do tempo gerando perdas. Sempre houve uma grande dificuldade no ordenamento jurídico brasileiro, na doutrina, para diferenciar a prescrição da decadência. Foi então que lá nos idos da década de 70, um professor chamado Agnello de Amorim publicou um artigo científico em busca de critérios científicos para diferenciar a prescrição da decadência. O Agnello de Amorim publicou esse artigo e o Agnello de Amorim fez uma correlação que ninguém ainda havia feito. Ele correlacionou prescrição e decadência com modalidades de ações e modalidades de direitos. Modalidades de ações e modalidades de direitos. E a partir daí nasceram, melhor dizendo, conceitos mais claros acerca da prescrição, conceitos mais claros acerca da decadência. Correlacionando prescrição e decadência com direito subjetivo e direito objetivo, e com modalidades de ações, ação declaratória, ação constitutiva, ação condenatória. E a partir do nosso próximo encontro, nós iremos então retomar este fio da meada. Iremos retomar a partir do tema prescrição. Nosso próximo encontro, inclusive, que será o nosso último encontro, não é verdade? Como sempre, eu recordo a vocês que hoje acabamos mais um tema, teoria do ato, fato e negócio. Em relação a ele, você já tem um dever de casa disponível. Resolvam os deveres de casa.
façam as questões, me mandem as dúvidas. Estou aqui para lhe ajudar. Aula que vem, avançaremos, fechando o nosso conteúdo programado. Como sempre, um prazer, uma alegria enorme estar aqui e espero revê-los em breve no nosso próximo encontro. Até mais!